mas sabe que não está fácil. Eu vou só dizer... Diga, Manuela, diga. Eu tenho 3 netos, rapazes. Teve um em isolamento, com um contacto. Saiu esse, entrou outro. Agora há 2 dias saiu um, hoje entrou outro. Está a ver, tudo a fazer testes. Tudo é nisto a disparar. O que vale é que não foi tudo ao mesmo tempo. Pronto, olha, pelo menos foi... Está complicado para as famílias, está a ver o que é que nós estamos a viver aqui. E eu em contato com eles, porque todos os dias vou levar, vou buscar, vêm cá almoçar. Isto está complicado para as famílias todas. Pois está. Não, e para as pessoas com mais idade tem que ter mais cuidado, porque é mais penalizante nas pessoas de idade. Apesar de que, se nós pensarmos bem, a mortalidade, apesar de ser alguma, que já é bastante, mas ainda é bastante baixa, e mesmo nas pessoas com muita idade, ainda continua a ser muito baixa, quer dizer, acabamos por ver que tem estado a morrer muitas pessoas entre os 80 e os 90 anos. Sim, a partir dos 80. A partir dos 80. Mas se nós pensarmos também que a partir dos 80 anos, qualquer pessoa que apanhasse um resfriado no inverno, uma pequena gripe, uma pequena pneumonia, normalmente é fatal, quer dizer, é das doenças que mais mata na idade. Portanto, se isso é uma gripe, efetivamente é onde leva mais pessoas. O que me deixa um bocadinho angustiado é que pessoas com tanta idade, por exemplo, e deixa-me um bocadinho angustiado este Natal imaginar que há 900 mil pessoas que vivem sozinhas, e que é quase 1 milhão de pessoas que vivem sozinhas, e que no Natal pelo menos estavam acompanhados pelos filhos ou pelos netos ou por alguém que os acompanhava, e que este ano dificilmente isso vai acontecer. A maior parte das pessoas que estão longe vão ficar sozinhas, quer dizer, e não nos podemos esquecer que para muitas dessas pessoas com muita idade poderá sempre ser o último Natal, quer dizer, acho que é violento, é muito violento mesmo esse isolamento. Mas pronto, é como nós estamos. A minha opinião é que se as pessoas, a família, não é? Se tomasse as devidas precauções e acalculasse aquilo que seria o contacto com... Eu acho que não faz sentido nenhum que as pessoas não passem o Natal. Não é passar o Natal com a família toda, primos, tios e compadres e não sei o quê, que estão 100 pessoas numa casa. Agora, aquela família reduzida, que estão os avós de uma parte, mas geralmente nunca estão os avós todos, não é? Portanto, ou porque estão em casa de uns avós, ou porque estão em casa dos outros, ou porque... Portanto, eu acho que não faz sentido nenhum que isso não aconteça de uma forma calculada, de uma forma responsável, e como estavas a dizer, e muito bem, há muita gente que vive sozinha que vai... Eu vou-te ser muito sincero, eu pessoalmente, se tivesse alguém na minha família nessa condição, eu estava nas tentas para aquilo que são as determinações e iria buscar essa pessoa para passar o Natal com a família. Isso a mim já me faz muita confusão as pessoas estarem internadas quando estão internadas e não poderem ter, e ali estão internadas e não podem ter visitas, não podem ter nada e acabam por falecer. Até porque o Natal é a festa da família, para não estar, as famílias não se juntarem, eu acho terrível, mas pronto. Tudo tem os seus limites e tudo tem que ter a sua dose de responsabilidade. O bom senso. Exatamente. Ora bem, nós vamos começar hoje, vamos tentar dar uma série de cultura geral sobre a fotografia, que acho que é importante quando se faz um curso, não se ter-se uma noção variada sobre muita coisa, e como o sujeito continua a ser sempre o nosso motivo fotográfico é sempre o sujeito, e portanto é no sujeito que temos que ter também muitos conhecimentos e também muitas cautelas, porque é extremamente, sempre que eu vou fotografar um sujeito é muito importante conhecê-lo, conhecer os seus hábitos, interagir com ele. Claro que se for uma pessoa é mais fácil a gente poder estabelecer um contacto, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Hoje nas reportagens de casamento, que há 30, 40 anos atrás, a reportagem de casamento, o fotógrafo era contratado e depois só conhecia os noivos, só estabelecia o primeiro contacto com os noivos, era efetivamente no dia do casamento, na casa dos noivos e não sei o que e tal.
Hoje isso não acontece, hoje normalmente 2 semanas antes vão fazer uma sessão fotográfica, uma semana antes vão tomar um café, enfim, há uma série de estabelecimentos de contactos que levam a quebrar o gelo, a criar-se algum intimismo, a criar-se alguma vontade, de forma que depois, quando se for fotografar, entrar na sessão fotográfica a sério, as coisas já com alguma naturalidade. Portanto, é mesmo importante conhecer, no caso, por exemplo, se for animais, se for paisagem, é muito importante conhecer os hábitos, como se alimentam, processos migratórios, de a que horas se alimentam, se inclusivamente, por exemplo, se eu quiser, vou numa viagem qualquer e quero fotografar um pôr-do-sol, eu tenho que saber a que horas é o pôr-do-sol, tenho que saber na zona onde estou, onde é que está o poente, para ir escolher a melhor sítio, a melhor baía, a melhor enseada, uma lagoa, ou um mirador sobre uma cidade que tenha uma boa localização, para eu conseguir fazer as fotografias que pretendo. Ou seja, estudar o sujeito é extremamente importante a todos os níveis. Contudo, eu acho que é uma coisa que é extremamente importante. Um fotógrafo, para conseguir a melhor oportunidade fotográfica, terá que assegurar que a sua atividade não cause dano ao nosso sujeito. Ou seja, eu, para ter uma boa fotografia, não devo causar danos ao sujeito. E vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, se tenho um ninho de uma ave migratória, e se para ter o prazer, ou para ter no meu portfólio uma fotografia de um filhote num ninho, chegar lá e tiver que afastar as ervas para conseguir fazer a fotografia, para conseguir ver o filhote, ou seja, deixei lá o mexer à entrada, eu tiro a fotografia, mas automaticamente passei um atestado de óbito àqueles filhotes, porque os progenitores, quando lá chegarem, vão ver um cheiro estranho e vão-se embora e nunca mais voltam ao ninho. Ou seja, aqueles animais estão... Eu passei-lhes automaticamente um atestado de óbito. Não faz sentido, pá. Como também acho que é extremamente importante. Por exemplo, uma vez nós estávamos nos Picos da Europa, é certo que era um simples cogumelo, estávamos a fotografar um cogumelo, toda a gente fotografou o cogumelo era enorme, estava no chão, num chão molhado, todos nós nos deitamos para fotografar o cogumelo, e quando o último foi para fotografar, perguntou se nós já tínhamos feito todas as fotografias ao cogumelo, nós dissemos que sim, ele chegou lá, apanhou o cogumelo e pôs em cima do muro porque não se queria molhar. Mas não faz sentido, quer dizer, já um cogumelo em cima do muro não tem piada nenhuma a nível de fotográfico. E segundo, não faz sentido deixar para tirar uma fotografia, matar um cogumelo que não serviu para mais nada, senão para tirar uma fotografia que nunca mostrou, porque nem era o género de fotografia que o fotógrafo gostava. Portanto, eu acho que nós temos que ter muito respeito pelo sujeito. Há vários países que têm vários códigos, vários códigos, e para mim o código que eu acho mais importante na fotografia é sempre o mesmo. Não faças aos outros aquilo que não queres que façam-te a ti. Ou seja, não tires uma fotografia a alguém. Tu até podes tirar tudo. Tu podes tirar todo o tipo de fotografia. Mas não mostres uma fotografia de alguém de uma forma menos digna que tu não gostarias que alguém mostrasse uma fotografia tua naquelas condições. Se nós cumprirmos essa regra, garantidamente que vamos estar a respeitar os outros como gostaríamos de ser respeitados pelos outros. E quando isso acontece, não há código deontológico melhor do que este, e portanto nós estamos a respeitar exatamente os outros, a paisagem, a natureza, enfim. Até porque, pronto, em Espanha este é o código deontológico que eles utilizam muito, eles têm o iPhone, e nos Estados Unidos tem um NAMPA, portanto são códigos, são tratados. Também nós temos muitos de coisas escritas em Portugal sobre proteção do sujeito, da fotografia, é uma questão de nós procurarmos, mas há muitos, não há nenhum assim que resuma tudo, mas há muita coisa. Agora, por exemplo, isso na paisagem, portanto, nós temos que ter algum respeito, porque não temos que ter esse respeito de forma, porque a paisagem não se pode defender. Em relação às pessoas é diferente, é uma relação bionífica, é muito mais fácil as pessoas responderem-se, mas mesmo assim eu acho que é preciso ter muito cuidado. Por exemplo, uma coisa que é muito importante,
Hoje, nós todos somos muito fotojornalistas e estamos permanentemente a fotografar tudo e a pôr logo na net. E há situações que às vezes me impressionam. Eu já vi notícias, especialmente nos meios mais pequenos, no caso dos Açores, já vi notícias que aconteceram de um acidente. Houve uma vez um acidente muito grave no Nordeste em que morreu a mãe e as duas crianças pequenas. E 20 minutos depois já estava várias pessoas a pôr a fotografia do carro na net e a dizer que tinha morrido a mãe e as duas crianças. Se calhar o marido, que ainda não tinha sido informado oficialmente pelo acidente, se estivesse a ver no Facebook, provavelmente era capaz de ter a notícia pelo Facebook. Quer dizer, acho que hoje as pessoas não têm respeito nenhum e põem logo tudo demasiadamente de imediato, só pelo prazer de serem os primeiros a mostrarem, sem pensarem que há outros, do outro lado, há pessoas que podem estar a ser altamente penalizadas com aquela notícia. Portanto, temos que ter muito cuidado, muito respeito e podem ter a certeza que não há nenhuma foto mais importante do que o bem-estar do sujeito. Eu respeito, acima de tudo, o sujeito e só fotografo se efetivamente não estiver a prejudicar o meu sujeito. Portanto, mas ao mesmo tempo que eu vos dei tantas regras, tantas linhas de conduta para que vocês fizessem boas fotografias, eu agora venha um pouco contrariar isso e digo-vos que quando eu estou a fotografo muito por emoção. Deixo-me levar muito por emoção, pelo momento de fotografar. Eu deixo-me... E quando me deixo levar por essa emoção, normalmente não penso em regras. Não estou a pensar se está dentro da regra dos terços ou não. A escolha depois, mais tarde, é que será determinante. Mas pronto, claro que eu já intuitivamente, ou muito de uma forma natural, eu tento compor as fotografias bem compostas, mas deixarmos arrebatar pelo momento, acho que é determinante, faz toda a diferença e faz fotografias muito mais livres, muito mais sentidas, muito mais fortes. Fazer composições arrojadas é algo que eu já vos falei muito, mas não me canso de repetir, porque no arrojar de uma composição, no fazer aquilo que os outros não pensam, que os outros não farão, porque vai parecer estranho, faz toda a diferença. Sempre que vocês fazerem fotografias assim muito diferentes, vocês estão entrando no caminho do fotógrafo. Eu, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Uma vez costumo contar essa história, porque acho que é bastante determinante. O meu sogro, quando faleceu, pediram-me para eu arranjar uma fotografia dele para a missa de 30º dia constar na pajala, naquelas coisas que costuma-se oferecer na missa do 30º dia a quem vai à missa, por alma de alguém, oferece-se uma oração com uma fotografia da pessoa, alguns dados bibliográficos, e pediram-me, e eu fui procurar no meu computador e tinha centenas de fotografias do senhor, e a fotografia que toda a gente mais gostava era uma fotografia que cortava um bocadinho a testa, mas ele tinha um cabelo muito bonito, apesar de ser uma pessoa já com bastante idade, mas tinha um cabelo muito bonito, mas cortava a testa. Mas todos gostavam muito daquela fotografia, mas queriam que aquela fotografia tivesse o cabelo. E, curiosamente, tinha uma muito semelhante, porque tinham sido fotografias de uma conferência, e eu tinha uma muito semelhante com o cabelo, e eu mostrava, mas está aqui esta com o cabelo, não, mas esta está mais bonita, eu gosto mais dessa, e quero esta com o cabelo. Ou seja, mas não conseguiam perceber que aquela estava mais bonita, exatamente porque eu não estava a mostrar o cabelo, eu estava a concentrar exatamente o meu olhar na expressão dos olhos, por isso é que a fotografia ficava muito mais forte. Ou seja, quando vocês começarem a fazer composições arrojadas, cortes, que a vossa família digam, caramba, minha filha está tão bonita aqui, mas porquê é que lhe cortaste os caracóis? Quando isso acontecer, vocês já estão a ser fotógrafos, já estão a fazer fotografia de artista, ou seja, estão a passar para lá do retrato. Deixar-se seguir por um momento sem regras é uma sensação fantástica de fotografar. Usar o digital como ferramenta criativa também ajuda muito. Há muitas formas de utilizar, mexendo com os zooms, mexendo com as câmaras, utilizando fundos, sei lá. O digital trouxe tanto... Há montes de videozinhos no YouTube sobre fazer fotografias criativas, sei lá... Parece que sopa de letras, parece que há as letras a cair, a terra a cair e parece que vocês estão debaixo da terra. Há muitas formas, são muitas das vezes feitas com vidros, com vasos, há muitos truques, muitos mesmo. É uma questão de vocês procurarem
vídeos desses e vão ver que há coisas muito interessantes que se pode fazer na fotografia no mundo digital. Trabalhar com acessórios não fotográficos também ajuda muito, porque, por exemplo, às vezes, todos os Boa acessórios... noite. Olá, Dulce, tudo bem? Todos os acessórios fotográficos são muito caros, como todos os acessórios para a pintura, para os motoqueiros, enfim, tudo o que é específico para uma determinada área, que é uma área de lazer, normalmente são coisas caras. Mas pronto, mas há muitas coisas que se pode utilizar, por exemplo, sei lá, olha, às vezes está muito na moda, às vezes há fases que fica muito na moda, fotografar pingos a cair numa bacia e os pingos tomarem várias cores. Formas muito fáceis de fazer isso. Usar tupperwares de cores, ou seja, o que está a receber a água ser de uma cor bastante forte e... Olá, Rosário. Portanto, ou ser de uma cor muito forte, a água toda toma a cor do outro recipiente e o recipiente funciona. Sei lá, por exemplo, quero criar um difusor para o meu flash da minha câmara, e um difusor para o meu flash da minha câmara, ainda custa alguns 30 ou 40 euros. Pode ser feito perfeitamente com as caixinhas dos antigos filmes que eram translúcidas, que eram brancas translúcidas. Faço um rasgozinho num sítio, encaixo no meu flash e aquilo difunde a luz. É um acessório que, pronto, é gratuito e se eu fosse comprar custava 20 ou 30 euros. Há muitas formas de nós, efetivamente, podermos trabalhar com acessórios não fotográficos e que ajuda muito. Procurar pontos de vista originais, já vos falei nisso muita vez, mas nunca é tarde, não é tarde para começar, porque é efetivamente das formas em que nós conseguimos fazer coisas completamente diferentes e ter a coragem de expressar o nosso gosto pela fotografia, mesmo que até possa parecer um bocado estranho, possa fazer, mas logo que seja consistente, ou seja, isto faz toda a diferença na fotografia. Um fotógrafo tem que ser único. E para ser único, por vezes, até pode fotografar muito fora da linha, muito fora daquilo de todas as regras que foram faladas. Tem que ter consistência e este gosto, esta forma, esta coragem de o expressar, de o manter com uma linha consistente, faz toda a diferença na vida de um fotógrafo. Projetos pessoais. Eu acho que os projetos pessoais são fundamentais para nos mantermos ativos e para nos mantermos agarrados à fotografia. Muitas das vezes levamos períodos enormes sem fotografar porque não temos um projeto que nos obriga a fotografar. Há projetos muito interessantes, há projetos que eu recordo-me sempre de dois. Um até foi motivo de telejornal, de abertura do telejornal, na altura em que se foi lançado o time-lapse. Quando se começou a falar muito em time-lapse, havia um pai que tinha tido um projeto, tiveram um filho, e ele teve como projeto fotografar todos os dias o filho. E fotografava todos os dias o filho, mais ou menos à mesma hora, e reparem que fotografar uma mesma pessoa, fazer uma fotografia todos os dias, ela não faz quase diferença nenhuma durante semanas. Mas depois ele juntou os 7.000 e tal fotografias, portanto 18 anos, 360, são mais ou menos quase 8.000 fotografias. Ele juntou as 8.000 fotografias num time-lapse, o que deu um pequeno vídeo de 1 minuto e qualquer coisa, e depois era giríssimo ver a evolução, como se fosse em banda desenhada, do crescimento de uma pessoa durante 18 anos. Portanto, é um projeto que levou esse fotógrafo a fotografar todos os dias. Havia um outro fotógrafo que eu não me recordo o nome, mas que deveria ser funcionário público. Isso é, pelo menos, a parte histórica que eu criei. Eu imagino ele como um chefe de uma repartição de finanças, em que ele durante 50 anos fotografou às 5 horas da tarde, fez uma fotografia às 5 horas da tarde no canto da sua rua. E então, imagina-se funcionar esse chefe de repartição de finanças, chegar a casa com a sua pastinha, o seu sobretudo, pousar a pasta no chão, tirar o sobretudo, vestir um colete de fotógrafo, pegar na mochila, no seu tripé, descer as escadas, chegar ao canto embaixo da rua e colocar a câmera no tripé, fazer as medições todas, a mesma composição habitual, olhar para o relógio, são 5 horas e fazer a fotografia. Isso parece absurdo, mas podem ter a certeza que ele, ao fim de 50 anos, ele tem o registro
de meio século, de tudo o que é hábitos, costumes, comportamentos da sua cidade, da sua vila, do seu país, da zona onde vive. Portanto, é um registro que à partida parece completamente absurdo, mas que depois, ao fim de 50 anos, faz toda a diferença. Nós não sabemos daqui a 50 anos qual é o impacto que as nossas fotografias poderão ter numa situação qualquer, já mesmo depois de termos desaparecido, e isso podem ter a certeza, se tivermos projetos pessoais, faz toda a diferença. O Virgílio é uma pessoa que costuma, ele pode não achar que faz isso, mas ele trabalha muito por projetos. Ele tem participado muito na nossa tertúlia e tem apresentado histórias fantásticas que são projetos. Fotografar a arte da pesca da Chavega, fotografar os Moriceiros, fotografar a Ria de Aveiro, sei lá, nós podemos nos agarrar a muitas coisas, aspectos culturais, uma festa que se repete todos os anos na nossa aldeia, na nossa cidade. Há milhares de projetos que nos levam a fotografar ao longo da vida e que acho que são extremamente estimulantes para nós mantermos ativos. Ora bem, nós temos... E as viagens? Sim, as viagens são determinantes. As viagens eu costumo dizer muitas das vezes, quando nós estamos sem pica, fazer uma viagem, arrebita novamente toda a vontade de fotografar. Porque só o facto de estarmos no desconhecido, o facto, para além da disponibilidade espiritual de uma viagem, que é sempre boa para fotografar, é ver coisas novas, é estar em situações novas. E estar em situações novas é extremamente espicaçante e reativa muitíssimo essa vontade de nós fotografarmos. Eu estou convencido que 2022 vai ser o ano que mais se vai viajar e mais se vai fotografar, porque tão depressa nós consigamos sair desta pandemia, haverá ali um período ainda de alguma contenção, porque as pessoas não vão ganhar à vontade logo de um momento para o outro, mas eu estou convencido que em 2022 não vai nem ver ninguém que aguente, ninguém em casa, porque toda a gente vai querer efetivamente experienciar outra vez novamente coisas interessantes e passar por essas situações. Ora bem, nós, ao longo dessas aulas todas, estamos sempre a falar em luz, e há efetivamente dois tipos de luzes e com comportamentos completamente diferentes. Dentro da luz natural nós temos limitações, é difícil de controlar, nós nunca sabemos quando é que ela aumenta ou diminui, porque não está ao nosso alcance, depende muito das condições atmosféricas, pode existir interferências de outros fatores como o vento, a poluição, que interferem muitíssimo como a luz se comporta. Ora bem, dentro da luz artificial também temos limitações na luz artificial, começa logo para a alimentação, a fonte de alimentação, normalmente tem que ser uma fonte elétrica, ou temos que ter um gerador, ou temos que ter muitas baterias, enfim, há sempre essas limitações, normalmente também é menos intensa, ou seja, é muito menos intensa a luz artificial. Temos o peso e a dificuldade de transporte. Nunca mais me esqueço quando fui para o Monte Palace montar uma sessão de estudo com um grupo de formação, nós levamos o gerador e o gerador pesava 100 quilos. Ora, levá-lo para o último andar do Monte Palace pelas escadas, um gerador de 100 quilos, foi um esforço tremendo e, portanto, isto é sempre uma dificuldade, ou seja, temos que ter, não podemos ir para tão longe quanto isso, mas temos o problema de potência, temos os flashes que também nos ajudam muito, mas que têm muitas limitações. Um flash normalmente só chega ao primeiro plano, nunca passa daí, portanto bate no primeiro plano e volta para trás. Tudo o que está por trás do primeiro plano normalmente fica escuro ou muito escurecido e temos que arranjar formas alternativas para o poder iluminar. As baterias têm limitações, os geradores também, os faróis de carros muitas das vezes nos ajudam na iluminação artificial, principalmente quando estamos a fazer fotografia de paisagem. Imaginemos que estamos no Alentejo, temos um monte, temos uma noite muito bonita, mas no cimo do monte temos um chaparro bem bonito, um belíssimo sobreiro, um grande sobreiro, e quero destacar este sobreiro em relação ao resto da paisagem. Se eu levar o meu Jeep até lá, eu quando for fazer a fotografia, vamos imaginar que vou fazer uma fotografia de 1 minuto à noite, mas nos últimos 10 minutos, nos últimos 10 segundos, eu acendo os faróis do meu carro que já estão apontados já estão pré-apontados
para o sobreiro e nos últimos 10 segundos eu tenho o sobreiro iluminado pelas luzes do carro e fica fotografias muito bonitas. Aí se chama-se pintar a paisagem com luz, ou seja, adicionar luz artificial condicionada só por uma determinada fação da fotografia e dão fotografias muito, muito interessantes em fotografias, tipo de fotografias noturnas. Bom, depois temos de ter muita atenção à importância da meteorologia. Fotografar com neve está muito longe de ser igual a fotografar com nevoeiro ou luz matinal ou do pôr do sol. Quando está a chover, as condições são completamente diferentes. O vento perturba-nos imenso, incomoda-nos imenso, tanto em termos de luz como em termos de estabilização. Enfim, tudo isto são fatores que nos levam a ter cuidados quando estamos a fotografar. Bom, são mais algumas situações. Sempre que eu estou a fotografar neve, eu tenho que ter o cuidado de clarear expor mais a minha fotografia do que... Aqui estava muito frio e este pingo que está aqui está solto. Eu estou a fotografar com 1/4 milavos de segundo. Este pingo já se soltou. Eu tive que fazer N fotografias até conseguir uma em que o pingo estivesse solto. Ou seja, as condições incomodam imenso e muitas vezes não é fácil. Sempre que eu estou a fotografar neve, eu tenho que dar compensação positiva à minha fotografia, de forma que a neve fique mesmo branca, senão vai ficar um branco encardido e a neve encardida fica muito feio, já basta quando ela está muito suja de terra. O nevoeiro dão fotografias muito interessantes, normalmente com velocidades bastante baixas, 1/50, 1/60, são normalmente as velocidades que eu utilizo para fotografar nevoeiro. O nevoeiro também tem que ter alguma pós-produção a seguir no computador, que para valorizar os recortes e dar algum contraste tem que ter algum cuidado especial quando se está a fazer pós-produção. São mais alguns exemplos só de fotografias de N situações de pôr de sol, de nascer de sol, aqui com chuva, chovia mesmo. Aqui até a minha câmara, uma das minhas câmaras, teve 1 hora e tal sem fotografar porque entrou um pingo de água para dentro da câmara, e quando isso acontece temos que desligar logo a câmara, desligar as baterias, tirar a objetiva, deixar tudo a arejar o máximo possível, de preferência junto a um desumidificador, para nós termos, para que não queime nenhum circuito. O importante é desligar logo tudo, de forma que não haja nenhum circuito. E normalmente as câmaras depois recuperam logo a seguir. Ora bem, dentro da fotografia divide-se em várias subdisciplinas, subcategorias, e temos a fotografia de natureza, documental, artística, estúdio, retrato, comercial e publicidade. Aqui é que se ganha muito dinheiro, muito dinheiro. Tudo o resto, no estúdio também se ganha bastante. Tudo o resto, na artística, está começando a ganhar uma força que eu acho que se irá suplementar nos próximos anos, nas próximas décadas. O resto tem vindo a cair muito, porque nós, infelizmente, com a democratização da fotografia levada pelo digital e com a quantidade de imagens, de vídeos e fotografias que nós temos hoje nas sociedades virtuais, muita da comunicação social aproveita-se disso e que tem estado a utilizar estas imagens de uma forma gratuita, e que vem penalizar a carreira ou a profissão de fotógrafo. Dentro da fotografia da natureza ainda temos várias subdisciplinas, como o caso da fotografia de paisagem, vida selvagem, flora, macrofotografia, fotografia noturna. São tudo variáveis em que existe dentro da fotografia da natureza. Pois, para isso também, para sempre que se gosta, para se fotografar fotografia da natureza, é muito importante. Um bom fotógrafo de natureza tem que gostar forçosamente da natureza, tem que ser naturalista. Um indivíduo que tenha problemas, ou seja alérgico, ou que tenha problemas ao cheiro da silagem, ao cheiro da bosta, garantidamente que nunca poderá ser um fotógrafo de natureza, porque isto está sempre presente na paisagem. Depois temos é preciso ter um gosto pela natureza, é preciso ter uma grande capacidade de observação,
porque na fotografia da natureza, principalmente no que toca à vida animal, nós temos que saber muito sobre os animais para conseguirmos fazermos boas fotografias. Depois, em termos de equipamento, teleobjetivas, uma objetiva macro, um bom tripé e uma rótula, e quando separo o tripé da rótula, eu separo porque são duas coisas efetivamente distintas. O tripé são as pernas, a rótula, que eu chamo aqui a rótula, é a cabeça, a parte de cima onde encaixa a câmara, que depois já vamos ver as diferenças entre o material e qual deles é que vocês devem optar se assim se pretenderem comprar um tripé e uma boa cabeça, porque essas coisas não convém. Às vezes o barato sai caro, ou seja, quase todos os fotógrafos acabam por comprar 3, 4, 5 tripés sem até chegarem ao tripé final. E o tripé é uma coisa que dura uma vida, portanto não faz sentido não darmos... basta comprar um, logo seja bom. Portanto, a vida selvagem também, isto é uma andorinha à chuva, isto é um pato real fêmea em voo, que não é nada fácil fotografá-los em voo, mas este eu conseguiu, tive sorte, estava lá também. Uma garça branca gigante, são animais enormes. Esta estava muito suja, muito suja, porque tinha acabado de fazer uma viagem que apanhou uma tempestade e, portanto, estava muito cansada. Isto são 2 garajaus. Os garajaus são aves migratórias da África do Sul que vêm 1/3 da população vem nidificar aos Açores, são à volta de 100 mil. E é isto, eu gosto muito desta fotografia porque este animal que está aqui, eu não sei qual deles é que é a fêmea, mas presumo que este seja o macho. Este é que apanhou este peixe na lagoa e eu vi-o apanhar, fotografei-o a apanhar, fotografei-o a vir e depois ele chegou aqui, entregou ao outro, que este sim é que irá levar ao ninho. Mais um casal de garajaus, eu gosto muito dos garajaus. Isto são uns golfinhos risos, são muito interessantes. São golfinhos lindíssimos e enormes. Têm montes dessas marcas no corpo que são muito interessantes. Dão-lhes um aspecto muito giro. Aqui estão a ver, tem variedíssimas marcas e ao longo da vida vão aumentando o número de marcas, alimentam-se essencialmente de lulas pequenas, o que os pescadores são os grandes inimigos deles. Isso é a cabeça de um cachalote, um cachalote mais próximo que eu estive, estava para aí a 70, 80 metros dele, e com uma teleobjetiva, portanto apanhei o pequeno bufo. E estes são baleias pilotos, são lindíssimos. Ponto, nós temos aqui a sorte nos Açores, termos um acesso ao mar privilegiado, e pronto, e termos acesso a esse tipo de peixarada, que são animais enormes. Uma vez, eu quando vivia em São Miguel, fazia muito, não acabei por não fazer tanto assim quanto gostaria, porque as pessoas não estão para pagar, mas pronto, eu saía com turistas, fazia trilhos com turistas para os ensinar a fotografar. E uma vez fui sair com uma japonesa, uma miúda nova de 24, 25 anos, que trazia um equipamento fotográfico, uma coisa excelente, era de famílias, estudava em Paris, portanto, era seguramente de famílias muito ricas japonesas, e ela tinha escolhido a Lagoa de Fogo, e portanto, começamos a descer, não sei o quê, fotografando, e depois ela perguntou-me, na meio da descida, quando é que íamos ver animais de grande porte, tipo elefantes, coisas assim. E eu disse que nós não tínhamos animais de grande porte. Mas vocês não têm, mas vocês têm baleias no mar, que são enormes. Como é que não têm elefantes em terra? Sim, efetivamente no nosso mar nós temos peixes gigantescos, mas em terra não temos. Quer dizer, as pessoas vão viajar para sítios e nem se informam minimamente o que é que poderão vir a fotografar. Pronto, mas efetivamente o nosso mar é extremamente rico. Esta é a cauda de um cachalote, só por uma questão de curiosidade para aqueles que não sabem, quando o cachalote mergulha assim, normalmente desaparece durante 50 minutos, uma hora. Eles normalmente vão a 800, 1000 metros de profundidade, onde passam 40, 50 minutos, uma hora, e alimentando-se de lulas gigantes. Os cachalotes, é impressionante como é que um bicho tão grande consegue descer a 1000 metros de profundidade e a pressão é tão diferente a 1000 metros de profundidade que à superfície. Nós descermos 30, 40, 50 metros, temos que ir subindo muito devagarinho e fazendo paragens técnicas por causa da descompressão. Estes animais vão até 1000 metros de profundidade e vêm cá acima com a barriga cheia na maior.
Este é, portanto, mais um mergulho final de um cachalote, também só por uma questão de curiosidade, para quem não sabe, enquanto que nós, humanos, somos conhecidos pelo digital, pela marca digital dos nossos dedos, especialmente do indicador, os cachalotes são catalogados pelo perfil da sua cauda. Não há nenhum perfil igual e, portanto, eles são catalogados e são digitalizados e dão-lhes um número pelo seu perfil. Portanto, quando nós vamos para os passeios do whale watching, normalmente, e quando temos a sorte de apanhar um mergulho destes, eles pedem aos fotógrafos para nos mandarem as fotografias, para nos mandarem para bancos de dados de estudos migratórios dos cachalotes, das baleias, da forma a saberem, os estudiosos saberem onde é que andam as unidades que andam a estudar. No caso dos Açores, nós temos montes de cachalotes que são residentes, ou seja, que vivem toda a sua vida à volta dos Açores, mas temos a maior parte são migratórios. E são residentes nos Açores, porque a nossa plataforma continental é muito pequena, é muito curta, são 100, 100 e tal metros, e depois disso as ilhas mergulham logo para 800 metros de profundidade e, portanto, são excelentes sítios para eles irem caçar as suas lulas. Isto são maçaricos, são aves migratórias, uma garça branca também migratória, pequena, esta é pequena, esta é uma pequena em voo, esta é uma rola do mar, são aves migratórias, são tudo. Nós nos Açores temos, este é a nossa ave de rapina, o milhafro, a águia da asa redonda, aquela que ia cortar as pontas de quando ali ia voar, mas aqui estava majestosa e lindíssima, e é uma ave fantástica. Mas estavas ainda a dizer em relação às aves migratórias, nós nos Açores somos das zonas, se calhar, do país por onde mais aves migratórias passam e já estão registradas em fotografias mais de 200 espécies diferentes de aves migratórias. É uma coisa impressionante a quantidade de aves que passam, tanto na primavera como no outono. Bom, depois, fotografia noturna pode ser dentro das nossas cidades, fotografar mediante as coisas, jardins, chafariz, enfim, fazer astrofotografia, podemos fazer mediante as coisas. Pronto, ainda dentro das disciplinas que estamos a falar, a fotografia documental é, se calhar, para já é aquela que eu mais gosto, que é constituir histórias fotográficas que podem ser constituídas com 1 hora de fotografia, como podemos levar a vida toda a construir. Uma história fotográfica nós devemos criar, para nos ajudar, devemos ter como se fosse um guião, para um filme. Nós devemos ter um guião, nós devemos criar um plano, nós devemos ter montes de contactos para que possamos estabelecer, para realizar muitas das vezes parte da nossa história. Parte da nossa história nem sempre é fácil de se conseguir e muitas das vezes uma das grandes dificuldades são os contactos. Pronto, para saber se preparar uma história, nós temos que delinear os pontos de interesse, realizar contactos, obter acessos, entrosar com o sujeito da história é determinante. Dentro do estúdio, o estúdio pode custar 100 e poucos euros, comprando 3, 4 projetores no Maximat, daqueles para se fazer para as obras e criar num espaço na nossa casa uma parede completamente branca ou completamente negra e aí fazermos as nossas fotografias de estúdio, como pode custar milhares e milhares de euros em armazéns enormes, muitas das vezes com componentes complicadas, com equipas enormes, porque, principalmente quando estamos a fazer fotografia de estúdio para publicidade, poderá ser muitíssimo caro. Quando dentro da iluminação artificial, há centenas de acessórios para a modelação de luz, difusores, concentradores, bandeiras, enfim, há cabeças giratórias, gruas, há muitos acessórios que se pode utilizar num estúdio, quando se está a falar num estúdio a sério. Pronto, mas em casa podemos fazer coisas muito interessantes com 2, 3 candeeiros. Até na nossa secretária, com 2, 3 candeeiros, nós podemos fazer fotografias giras. Dentro do estúdio, é preciso um assistente, gente para ir mexendo na luz, para ir modelando, é preciso normalmente uma cabeleireira, é preciso normalmente
alguém para a maquiagem, enfim, são tudo pormenores que são importantes nós termos num estúdio ou ter acesso ou disponível sempre que nós estamos dependente muito do tipo de fotografia que nós estamos a fazer. E estamos a fazer, por exemplo, um book para alguém, temos que ter esses acessórios todos. Depois temos nos estúdios, temos normalmente a limitação da aproximação, temos que estar próximo da corrente, por isso que muitas das vezes montar estúdios no exterior nem sempre é fácil, mas é certo que há cabeças de flash e há mesmo cabeças de flash com difusores e tudo, com baterias, mas claro que depois temos a limitação das baterias, como é lógico. Este foi fotografias feitas na primeira formação da AFA há 14 anos atrás, num instituto que nós montamos exatamente dentro da nossa sala de formação. Depois, dentro do desporto, também existem grandes limitações e existem características que são extremamente importantes para quem gosta ou para quem quiser vir a optar pela fotografia de desporto. Portanto, uma das limitações importantes na fotografia de desporto é logo a localização em que o fotógrafo fica quando está a fazer a reportagem. Normalmente, nos jogos oficiais, os fotógrafos não se podem deslocar. Antes de começar o jogo, é determinada uma zona para os fotógrafos ficarem e têm que ficar lá o tempo todo. Para isso, tem que ter, normalmente, quando um fotógrafo está a fazer um trabalho de desporto a sério, tem que ter pelo menos 2 câmaras, uma para ter permanente montada com telas objetivas e outras com objetivas tipo grandes angulares ou zooms muito mais grandes angulares para quando o jogo se aproxima dele. Ou seja, ele como não se pode deslocar, quando as coisas estão a acontecer ao longe, ele tem que estar a fotografar com telas objetivas, quando estão próximos dele, tem que estar com grandes angulares ou com zooms muito mais, com distâncias focais menos longas. E, portanto, e também tem uma outra coisa que é determinante na fotografia de desporto, é ter um corpo que tenha uma boa velocidade de disparo, ou seja, que faça muitas fotografias por segundo, porque em desporto nós precisamos de fazer, por exemplo, na altura de um golo, nós precisamos de fazer 10, 12, 14 fotografias num segundo para conseguirmos apanhar depois uma aquelas fotografias fantásticas em que o Ronaldo está a fazer uma bicicleta e está a dar com o pé tudo no ar e quando ele bate na bola. Isto só acontece se nós fizermos muitas fotografias por segundo para se conseguir esse tipo de fotografia. Iluminação complexa em locais com pouco iluminados é uma dificuldade nas fotografias de desporto, quando estamos dentro de ginásios, quando estamos em estádios de futebol com pouca luz, é sempre uma dificuldade acrescida fotografar nessas condições. O acesso restrito à imprensa é também complicado, mas uma das formas às vezes que é fácil de contornar isso, por exemplo, o Benfica vai jogar com o Santa Clara. O Santa Clara é uma equipa muito mais pequena do que o Benfica. É muito mais fácil de chegar junto do presidente do Santa Clara. Não me consegues arranjar uma credencial como se fosse a imprensa e eu depois ofereço as fotografias. Eu vou só pela vontade de fazer o jogo, pelo prazer de fazer as fotografias. E pronto, às vezes consegue-se muito facilmente nesses grandes jogos, nessas grandes... entrando pelos mais pequeninos e conseguindo esse estratagema e conseguir-se fotografar ao lado dos grandes. Os desportos amadores são efetivamente os locais ideais para nós começarmos, porque aí temos mobilidade, podemos errar, não temos nenhum compromisso e é uma boa forma de nós percebermos se esta é a nossa vocação, efetivamente, fotografar desporto. Dentro do retrato, o retrato também tem características interessantes. Já, dentro do retrato, poder mudar o meu cenário, poder fazer fotografias tanto do interior como exterior, ter essa capacidade com a mesma pessoa de ir mudar, nós conseguimos resultados completamente diferentes. Depois não nos podemos esquecer que temos que ter maquiagem, temos que ter uma iluminação controlada, temos que ter fundos, temos que ter alguém que cuide de tudo isto para nós conseguirmos fazer bons resultados. E, curiosamente, uma vez eu fui fotografar um senhor, um russo, que veio fazer os seus 50 anos a São Miguel e quis ter uma sessão de estúdio. E eu fui montar um estúdio com ele nas 7 cidades.
nos mosteiros. Tive uma reunião com ele antes para saber que tipo de fotografias é que ele gostava, que tipo de paisagens é que ele gostava, que ambientes é que ele queria, para poder montar o melhor cenário possível. E é engraçado que nós, inclusive, ele gostava muito de chuva, e uma das fotografias que nós fizemos nas cidades foi ele de guarda-chuva aberto. Não chovia, mas ele estava de guarda-chuva aberto porque ele gostava muito de chuva e queria ter fotografias naquela paisagem como se estivesse a chover. Portanto, há muitas formas, há muita coisa que nós temos que pensar sempre que nós estamos a fazer um trabalho de retrato para alguém que nos pediu, como se fosse um book, como se fosse para contar uma história com retratos. Dentro das objetivas, uma grande angular 35mm é muito importante para nós fazermos fotografias do nosso sujeito no contexto, incluindo a paisagem, incluindo o ambiente. A 50mm é importante para fazer fotografias a meio corpo, essencialmente a meio corpo, cintura para cima, e depois 85mm para fazer efetivamente os grandes retratos, aqueles retratos em que que estou muito próximo, que tenho o busto muito próximo e não estou colado ao meu sujeito. E depois a 300mm ou a 200mm para pormenores no rosto. Imaginemos uma senhora que está com um brinco muito bonito, focar o brinco e o resto ficar tudo desfocado. Pequenos pormenores fazem toda a diferença a utilização de uma tela. Também utilizo muito a tela objetiva quando estou numa sessão de retrato para as primeiras fotografias. Ou seja, começar a fotografar a 4, 5 metros do meu sujeito e ir conversando com ele, mas estando o suficientemente longe para quebrar o gelo, para não haver aquela barreira de estar tão próximo de quem não se conhece. Depois aqui, na comercial e na publicidade, aqui é que se ganha muito dinheiro, aqui é que se pode... E aqui também vos costumo contar uma história de como é que se calcula o preço de uma fotografia. Porque hoje, efetivamente, toda a gente fotografa e toda a gente oferece fotografias. E as fotografias têm um valor e têm um valor muito interessante, que é costumo dizer que é muito semelhante à bolsa, às ações. Eu costumo dizer, quando nós temos ações e hoje a cotação, por exemplo, está a 1.000 euros uma ação, e se calhar temos 1.000 ações e estamos todos muito felizes porque temos muito dinheiro investido em ações, temos muito dinheiro mesmo ali, e durante a noite há uma bomba em Nova Iorque e no outro dia de manhã a ação que custava 1.000 euros passou a custar 1 euro. Ou seja, deitamos-nos ricos e acordamos pobres. Quantas vezes isso já não aconteceu a tanta gente? Muito bem. A fotografia comercial é muito semelhante. O preço da fotografia é muito calculado, ou é calculado consoante a utilização que o meu comprador vai dar à fotografia. Ou seja, o preço de uma fotografia não é igual para todo o cliente. Depende da utilidade que o cliente vai dar à fotografia, do retorno que o cliente vai ter com a fotografia. Eu gosto de contar uma história tipo no género, vamos por hipótese que eu fiz uma reportagem de um casamento em Lisboa, e o presidente da junta de Campo Lido também foi ao casamento, e eu fiz uma fotografia muito gira dos noivos na cidade, e o presidente da junta de freguesia, o presidente da junta vi aquela fotografia e disse, caramba, mas eu tinha venido a reportagem de casamento e feitas as contas, vamos por hipótese que cada fotografia saía 5 euros. Cada fotografia saía 5 euros aos noivos, sei lá. Eles compraram-me 100 fotografias e pagaram-me 500 euros, portanto, cada fotografia ficou a 5 euros. O presidente da junta via uma das fotografias dos noivos na zona de Campo Lido, e o gajo, epá, fantástico, pá, isso é exatamente o espírito que nós temos para a nossa junta, para a nossa freguesia, pá, uma freguesia moderna, mas tranquila, mas ao mesmo tempo cosmopolita, mas ótima para criar família, enfim, aquelas coisas todas, o gajo, eu quero esta fotografia para ilustrar o meu relatório de contas, o meu relatório de atividades da junta, quando for entregar ao Presidente da Câmara. E pronto, ele veio falar comigo, queria a fotografia para a capa do seu projeto,
e ia vender a fotografia, em vez dos 5 euros que vendia aos noivos, como é para um caso específico para um relatório, vendia a fotografia, por exemplo, por 50 euros. Vendia por 50 euros e reparem que o gajo fica tudo cheio de mania, e quando foi entregar o seu relatório, no dia de todos os presidentes das juntas foram entregar o relatório ao presidente da Câmara de Lisboa, todos a entregarem relatórios normais, e o dele destacou-se logo quando caía em cima da mesa, e o presidente olha para aquilo: caramba, pá, que imagem fantástica, pá. Isto é aquilo que nós andamos a defender aqui para Lisboa, pá. Isto retrata efetivamente o nosso espírito, a nossa missão que temos aqui durante o nosso mandato. Eu quero esta fotografia para a nossa próxima campanha, para as nossas próximas eleições, porque eu quero voltar a ganhar as eleições, e é este o nosso espírito. E o presidente da Câmara: quem é que te vende essa fotografia? Bom, o presidente da Câmara ficou com o meu contacto, ligou-me, eu fui a uma reunião e negociamos vender aquela imagem para uma campanha em Lisboa naquele ano, e só naquele ano, para outdoors, flyers, enfim, não sei o quê. E a mesma fotografia que tinha sido vendida aos noivos por 5 euros já está em 500 euros para para fazer uma campanha de Lisboa. Bom, o primeiro-ministro da altura, quando vi aquela campanha sair, disse: caramba, como é que é possível, pá? Nós andamos há anos a tentar procurar uma imagem de vender Portugal no mundo, e como é que este gajo de Lisboa, pá, que conseguiu fazer isso e não sei o quê, pá? Caramba, pá, eu quero essa imagem, quero esse conceito, eu quero exatamente isso para vender o país em todo o mundo. E a mesma fotografia, que custou 5 euros, 50, 500, ao ministro do Turismo, foi vendida por 5.000 euros. Isso é para vocês perceberem que... Mas ainda antes de perceberem quanto é que vocês vão vender as vossas fotografias, há uns anos largos atrás, no tempo de Guterres, o ministro do Turismo contratou um fotógrafo inglês que veio a janeiro fotografar o Algarve para fazer uma campanha internacional, e tinha que fotografar durante uma semana e tinha que entregar 5 imagens a Portugal para uma campanha internacional. Ele esteve efetivamente em Portugal em janeiro, numa semana de tempo cinzento, de chuva até, fotografou o Algarve e conseguia apresentar o Algarve com um sol magnífico, com nuvens lindíssimas, como um dos paraísos de destino de mar, como é o Algarve. E claro que isso implica uma quantidade de engenheiros informáticos que substituem os céus, que manipulam brutalmente as imagens, mas isso faz parte das campanhas publicitárias e da imagem publicitária, esta manipulação total. Posso dizer, por exemplo, aqueles caminhões de tiro que nós vemos em outdoors, todos muito bonitos, aquilo normalmente são fotografados ao metro quadrado. O pneu, os faróis, os vidros, que é fotografado ao metro quadrado para ter aquela definição total, e depois é tudo montado como se fosse um puzzle no computador. Ora bem, vocês fazem ideia quanto é que custou cada imagem que este inglês vendeu na altura a Portugal? Ora bem, na altura as 5 imagens foram vendidas por 500.000 euros. 500.000 euros dá uma vivenda em qualquer parte do país, uma excelente vivenda. Portanto, 5 fotografias foram vendidas por 500.000 euros. Portanto, sempre que vocês pensarem em oferecer uma fotografia a alguém que precisa dela para qualquer coisa, comecem a pensar que há fotografias que são vendidas por 500.000 euros. Ou 5 fotografias por 500.000 euros. Há uma batata, isto também foi notícia de telejornal. Um fotógrafo vendeu uma fotografia de estúdio, uma batata fotografada, o fundo tudo preto, a batata com 2 ou 3 flashes, e uma batata grande, uma grande batata, era uma batatona, numa fotografia mais ou menos com 1 metro por 1,60 m, era assim uma grande fotografia. Vocês sabem por quanto é que essa fotografia foi vendida? Uma fotografia única, efetivamente, uma peça de arte. Fazem ideia por quanto é que ela foi vendida? 1 milhão de euros. É certo que o fotógrafo teve que beber uma garrafa de whisky com o cliente, mas no fim da garrafa de whisky o cliente conseguiu cair na cantiga dele e pagou 1 milhão de euros por uma batata. Há uma fotografia nos Estados Unidos que foi leiloada de uma paisagem alemã, que é uma faixa de uma margem, o rio e outra margem. São só 3 faixas.
foi leiloada por 15 milhões de euros. Isso é para vocês perceberem que a fotografia tem muito mais valor do que isso. Ela vai depender muito de quem quer comprar, de quanto é que pretendem dar e, essencialmente, qual é o retorno que quem comprou vai ter. No caso da arte, o retorno é nenhum, é mesmo por mero prazer. No caso da fotografia de publicidade ou comercial, é efetivamente o retorno que os compradores vão ter com a fotografia, daí se calcular o preço da fotografia muito semelhante a um esquema de bolsa. Portanto, são grandes produções que implicam engenheiros informáticos, de iluminação, enfim, muitas grandes equipas, grandes orçamentos, grande manipulação de imagem e um retorno efetivamente bastante grande. Dentro do espetáculo, nós também temos algumas características que nós temos de ter em linha de conta. Entre elas temos de ter objetivas de grande abertura, objetivas muito luminosas. E porquê? Porque os espetáculos normalmente não têm tanta luz quanto isso. E depois também, vamos imaginar que estamos a fotografar um concerto de rock em que os músicos se mexem muito. Se eles se mexem muito, eu vou ter que utilizar uma velocidade elevada para os congelar. Para eu conseguir ter uma velocidade elevada num ambiente em que tem pouca luz, eu vou ter que ter objetivas muitíssimo luminosas para conseguir papar luz e também para terem um grande recorte e ter uma grande rapidez de foco. De outra forma, eu não consigo fazer o foco e não tenho as fotografias congeladas e nítidas. Nos espetáculos é totalmente proibido o flash. E, portanto, como é proibido o flash, nós temos que ter em linha de conta ou as objetivas muito luminosas ou câmaras fotográficas que permitem que tenham bons comportamentos com altos ISOs. A luz do palco varia muito, temos que ter muito cuidado, temos que estar sempre a mudar, sempre a mudar, sempre a mudar. E então, quando é nos concertos de rock, em que tanto está vermelho, como está verde, como está azul o fundo, estas alterações de cores alteram completamente os nossos equilíbrios de brancos. É uma trabalheira danada. Não, são muito exigentes os espetáculos a nível de autofocos, as objetivas têm que ser rápidas a focar, senão nós não conseguimos atingir os nossos objetivos. E câmaras com bom comportamento, altos ISOs. O monopé muitas vezes facilita, principalmente quando estamos a fotografar muito tempo com uma tela objetiva, o monopé por vezes facilita. E tenho, mas também digo-vos uma coisa, e até é bom, é da Manfrotto, costumo, na altura, salvo erro, 60 euros, já tem muitos anos, e usei muito poucas vezes. Pronto, ele é recomendável, mas depois é mais um trambolho atrás de nós, já levamos tanta coisa que eu raramente uso, ou raramente o usei. Depois temos também uma limitação de movimentação nos espetáculos. Quem vai fotografar um espetáculo a sério, e se for um festival, se for um concerto de rock, normalmente os fotógrafos têm que ficar dentro daquele fosso entre as grades e o palco. E não podem sair daí e têm que se movimentar com muita subtileza para não estragar nem o espetáculo aos clientes que pagaram o bilhete e também para não estragar a coreografia de quem está em cima do palco e para não os distrair. Os ensaios, o ensaio geral, o ir à afinação dos instrumentos é interessantíssimo, é muito interessante, porque aí temos uma mobilidade total, até podemos ir até acima do palco e fazemos fotografias completamente diferentes daquilo que se irá conseguir fazer no dia do espetáculo a sério. Dentro do fotojornalismo também temos várias subdisciplinas. Temos a fotografia de imprensa, os jornais e as revistas, que cada vez dão menos emprego aos fotógrafos. Temos os repórteres de guerra, que ainda funciona. E ainda morreu, acho que foi essa semana ou a semana passada, um fotógrafo de guerra português, salvo erro, em Moçambique. E, portanto, são zonas de conflito, são zonas em que dão grandes fotografias, dão grandes histórias. Normalmente são fotógrafos que ficam para a história, mas muitas das vezes também morrem e acabam nelas. Ainda outro dia havia um filme muito interessante de uma fotógrafa, num desses canais de cinema que dá na Mel, uma história interessantíssima de uma fotógrafa, não me recordo o nome dela, mas a história da vida dela era qualquer coisa de fabuloso. E depois temos os das agências noticiosas, que muito frequentemente, o caso da mais conhecida é a Magno, mas também o Sebastião Salgado também já tem uma, e há várias agências. Mas as agências noticiosas, o que é que acontece no trabalho da agência noticiosa? E se alguém quiser ainda para o fotojornalismo, entrar nas agências não é muito fácil.
Mas depois lá está, o que acontece é as agências é que distribuem o trabalho, ou seja, os jornais pedem, olha, vai haver, por exemplo, sei lá, o Marcelo Rebelo de Sousa ganhou as eleições, e os jornais na véspera, ou antevéspera, pedem às agências, eu quero fotografias da varanda quando ele for anunciar a vitória. E, portanto, e depois as agências é que mandam para lá os seus fotógrafos e depois é que vendem é que distribuem as fotografias para os vários jornais e televisões e não sei o quê. E normalmente a agência noticiosa fica com 40% do valor acordado. Quem faz a negociação normalmente é sempre a agência e os fotógrafos recebem normalmente 60% do trabalho porque foi vendido. Posso-vos contar também uma história engraçada, que foi o Sebastião Salgado, e que para mim é um dos fotógrafos vivos que eu mais admiro, é um brasileiro. O Sebastião Salgado tirou economia, depois aos 30 anos decidi que realmente a fotografia era a sua paixão e deixou tudo e começou a fotografar e pronto, e acabou por meter-se numa agência que foi a Magnum. E o Kennedy, quando foi assassinado na sua campanha eleitoral, o único fotógrafo europeu que foi autorizado a entrar nos Estados Unidos para fotografar a campanha foi o Sebastião Salgado, a representar a Magnum. Mas o Sebastião Salgado, quando chegou lá, na campanha eleitoral, havia 3 americanos a fotografar a campanha e o Sebastião Salgado da Europa. E os americanos fizeram na vida negra que não queriam de maneira nenhuma que ele fotografasse, porque os americanos é que queriam vender as fotografias para todo o mundo. E o Sebastião Salgado, fizeram na vida negra, e o Sebastião Salgado falou com o chefe da segurança do Kennedy, disse, isto está-me a fazer a vida negra, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as minhas contas, a Magnum está-me a pagar para estar aqui, eu tenho que lhes apresentar fotografias, mas os meus colegas aqui dos Estados Unidos estão-me sempre a boicotar, põem-se na frente, dão-me empurrões, eu não consigo fazer o meu trabalho, como é que é, E o chefe da segurança disse, não tem problema nenhum, já que está com esses problemas, você... eu dou-lhe a permissão de você andar sempre ao meu lado. Você pode estar sempre ao meu lado, para onde eu for você pode estar e portanto, e daí fotografa à vontade. Também, pronto, encantado da vida. Foi a sorte grande do Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado foi o único fotógrafo do mundo que fotografou o atentado, porque o atentado foi ainda antes de chegar ao sítio onde o carro ia parar, onde estavam os 3 fotógrafos americanos à espera para receber o Kennedy. O Sebastião Salgado estava ao lado do chefe da segurança, ele viu o tiro, ele viu o Sebastião Salgado, o Kennedy cair, ele fotografou a mulher com o Kennedy nos braços e já todos ensanguentados, ou seja, ele fez as fotografias mais fantásticas, exatamente porque estava ao lado da segurança, e a segurança estava tão preocupada em saber onde é que vinha o atentado e se o Kennedy estava a morrer ou não, que ele fotografou à vontade, e essas fotografias é que foram vendidas para todo o mundo, mas através da Magnum, através da Europa. Isto, posso-vos dizer que isso acho que foi nos anos 60, salvo erro, 60 e tal, quase 70, penso eu, não me recordo agora ao certo, mas o Sebastião Salgado, na altura, ganhou a sua parte, o que ele recebeu destas fotografias foi o suficiente para comprar um pequeno apartamentozinho em Paris. Ora bem, o Sebastião teve que comprar, o nosso ex-primeiro-ministro não teve que comprar, tinha um amigo muito rico que lhe emprestou, é certo que sim. O Sebastião, como não tinha um amigo rico e que ganhou dinheirinho com o seu trabalho, conseguiu comprar um apartamento em Paris. Um apartamento em Paris, por mais pequeno que seja, garantidamente que é sempre muito caro. Ou seja, imaginem quanto é que não pagaram para aquelas fotografias à Magnum para o Sebastião receber a sua parte, dar para comprar o seu primeiro apartamento em Paris. Portanto, há coisas curiosas. Isso é também para vocês perceberem que o que é muito importante estar no sítio certo, à hora certa e saber aproveitar a oportunidade. Mas por isso temos de estar lá e temos de ter alguma coisa para restar sempre. Ora bem, dentro do fotojornalismo também temos algumas características interessantes, entre elas
o à vontade no relacionamento humano. É muito importante ser uma pessoa que tenha uma boa vontade para se relacionar com as pessoas, interpelar as pessoas, fazer perguntas, até conseguir passar por cima de situações. Enfim, é muito importante. A capacidade de investigar e seguir histórias. É preciso ser resiliente, persistente, como se dizia antigamente, e para se conseguir, muitas das vezes, chegar a uma história que em muitas alturas parece que apetece a desistir, porque não se vê um fio da meada, as coisas não acontecem. Portanto, é muito importante também a perseverança em contactos perante as recusas. Quantas vezes nós vamos a uma recusa e temos que procurar uma fonte alternativa. Eu costumo dizer muito, e tem sido sempre o meu lema da minha vida, eu sempre que precisei de falar com o Nosso Senhor, eu nunca falei com santo nenhum. Fui sempre falar diretamente com o Nosso Senhor. Eu sempre que a minha primeira história que conta bem isto, eu tinha 17 anos e concorri ao segundo encontro juvenil de ciências que ia acontecer no Porto. E como é que se concorria a isso? Fazia-se um trabalho científico, um trabalho escolástico, e concorria-se, e os selecionados depois passavam uma semana num campo de férias no Porto, em Campanhã, e com palestras, com muito interessante mesmo. E eu fui, na altura, selecionado, mais um miúdo de 14 anos e uma miúda de 16 anos, e eu posso dizer que há 40 anos, a viagem dos Açores para Lisboa era muitíssimo cara. E os meus pais não tinham. Curiosamente, os outros dois miúdos eram filhos de professores que até poderiam pagar, mas os meus pais não tinham. E eu não tive mesmo medida, juntei-me com os dois miúdos e disse, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir uma audiência ao Presidente do Governo Regional, na altura era o Mota Amaral, e nós vamos pedir as passagens para Lisboa. Claro que eu podia ter pedido ao Secretário da Educação, podia ter pedido ao Secretário do Turismo, o de Educação garantidamente se calhar fazia mais sentido, mas eu, como sempre, fui do lema que se tiver que pedir, vou pedir a Nosso Senhor. Eu marquei para que a Secretária do Mota Amaral, fiz um telefonema, uma coisa, e a senhora marcou-me e o Mota Amaral recebeu-nos aos três no Palácio de Santana. Vestimos o nosso boleirazinho azul, calçamos os nossos sapatos de ir à missa e lá fomos ter com o Presidente do Governo Regional. Ele recebeu-nos no Palácio Santana, o Presidente do Governo recebeu 3 miúdos, com aquela amabilidade que o Mota Amaral tinha, e é certo que, claro que ele pagou as passagens para nós irmos a um encontro de ciências, era uma coisa interessante, e portanto, e claro que depois já não foi ele que tratou, claro que ele depois passou para os subalternos, mas o passar para os subalternos já estava garantido, e assim fomos. Portanto, às vezes, esta noção de que é mais fácil conquistarmos por cima do que por baixo, acho que é importante em tudo o que se desenvolvemos na vida, e também no fotojornalismo e na capacidade de criar histórias. Proatividade, essa capacidade de estabelecer contactos, de dinamismo é extremamente importante. E originalidade nas abordagens. Tudo já foi contado, toda a história já foi contada, toda a lenda já foi escrita, tudo já foi, não há nada para inventar. O que há é abordar de uma forma diferente, de uma forma original. Nós temos que ser muito criativos na abordagem das coisas, porque é a única forma que nós temos de safar. De outra forma, somos cilindrados pela imensidade de iguais a nós que andam a fazer o mesmo. Subtileza com temas delicados. É muito importante nós termos essa noção de que nós podemos fotografar tudo, mas não podemos mostrar tudo. Não faz sentido mostrar o outro num estado horrível. Houve uma fase, agora as coisas estão muito mais contidas, mas há 10, 12, 15 anos atrás era muito frequente haver um acidente, o corpo está para um lado, o resto, os membros estarem para o outro, e isso fotografava-se, isso filmava-se e dava-se, porque isso é que fazia notícia. Hoje, graças a Deus, as coisas estão muito mais subtis, há uma delicadeza diferente de tratar as coisas, mas temos que ter muito essa noção de que não podemos fotografar tudo, mas não podemos mostrar tudo. Há muita coisa que não se deve mostrar. Alguma agressividade positiva? Eu costumo contar também uma pequena história, que é certo que hoje, para irmos pedir dinheiro ao banco, temos que levar a nossa vida toda, o nosso IRS, os nossos cães, os nossos gatos, temos que levar tudo, mas ainda sou do tempo
em que se pedia dinheiro com um simples telefonema. Eu sou do tempo em que se transferia contas com muitos milhares de contos de uma conta para a outra, de um país para o outro, só com telefonema. Era um tempo bom, eram bons tempos, acreditavam, as pessoas tinham palavra e a palavra valia muito dinheiro. Hoje isto não é bem assim, pá, tem que ser com muitos dados. Mas eu costumo dizer que essa agressividade positiva é mesmo aquela como duas pessoas entram num banco para pedir dinheiro. E há um que até está tudo falido, mas que tem um ar muito altivo e até veste-se bem e entra no banco sempre com aquele ar como ele é que é o dono do banco e chega por lá dentro, chega ao gerente e conta a sua história, aquela história toda, e o gerente bancário até se sente um pouco intimidado e quando ele sai de lá já está aprovado o empréstimo. Logo a seguir entra aquele indivíduo lavrador que até tem muito dinheiro, mas está com um problema na vida, mas tem um património, tem vacas a dar com pau, tem uma produção de leite incrível, e o gajo entra lá dentro assim com um ar humilde e vai falar com o banco, sabe a minha vida, sabe quanto é que eu tenho depositado aqui, quanto é que é de fatura, mas pronto, eu numa fase um bocadinho difícil, eu precisava disso, não sei o quê, pá, e o homem que até tem montes de potencial e que não iria deixar nem o banco mal, nem ele mal, porque primeiro ele preza a sua honestidade, e ele chumbado o empréstimo porque ele não teve aquela agressividade positiva que é preciso muitas das vezes para nós conseguirmos os nossos intentos. Portanto, isso no jornalismo faz muita falta. Enfim, dentro do fotojornalismo, equipamentos também importantes, mas já vos falei em tempos, nós precisamos muito dos zooms, os zooms dão muito jeito, porque muitas das vezes não temos tempo para mudar de objetiva, os corpos profissionais particularmente robustos, que levam muita pancada, objetivas muito luminosas, porque não sabemos em que condições de luz nós vamos fotografar, 1735, 24, 70, 70, 200, um kit de um profissional, um flash, e um flash para quê? O flash serve muitas das vezes não para iluminar já as conferências, porque os corpos hoje são muito bons em altas luzes, mas são essencialmente precisos quando alguém vai preso e para se perceber quem é que está dentro do carro, pelos vidros fumados, eu tenho que disparar um flash, o flash bate lá dentro e vem cá para fora e traz-me exatamente a pessoa que está lá dentro, que de outra forma não se consegue ver. Dentro do social, o social é muito semelhante ao fotojornalismo, mas temos um outro problema que é, no fim, vamos ter que saber vender o nosso produto, porque hoje já não há ninguém que nos venda. Antigamente, os fotógrafos estavam ligados a lojas, ou estavam ligados a alguém que é que fazia a venda das fotografias. Hoje não. Nós, para além de termos que fazer tudo, ainda temos que saber vender e vender o nosso produto. Bom, depois temos a macrofotografia. A fotografia macrofotografia também tem os seus pormenores interessantes e as suas dificuldades. É uma fotografia de aproximação, mostrando pormenores na pequena escala. Aproximadamente uma relação de ampliação de 1 para 1, em que pode ser obtida através de diferentes acessórios. E que há muita coisa que se pode utilizar na fotografia. Bom, esta é uma principal, ter um objetivo especificamente para macro, a 100mm ou à volta dos 100mm é muitíssimo boa, tanto para macros como para fazer retratos e como para paisagem. Depois podemos ter também esses tubos extensores, que são tubos vazios, mas que se encaixam entre a objetiva e a câmara. E o que é que vão fazer? Vão reduzir a distância focal, vão reduzir a distância ao ponto de foco. Ou seja, se eu estou com uma 50mm, que normalmente consigo focar o mais próximo possível a 35mm, se eu colocar um destes anéis, eu já vou conseguir focar, por exemplo, a 18, 17 centímetros. Mas se puser mais um, em vez de focar a 17, 18 centímetros, já consigo focar a 8, 9 centímetros. E se tiver com os três, consigo fazer focagem a 2, 3 centímetros. Ou seja, vai reduzir brutalmente a minha distância ao ponto de foco e assim consigo fazer grandes ampliações. Ou então, fotografar com objetiva invertida, também consigo fotografar exatamente assim com esta proximidade. O problema aqui é que não tem foco, o foco tem que ser por aproximação e ver se as coisas estão nítidas ou não. Muitas delas vão para o lixo. Isto é o FOL, isto ainda é muito utilizado na fotografia de macro e que se coloca entre a objetiva e a câmara, e isso é sempre fotografia de tripé e que a focagem é feita pela afinação naquelas rodinhas, são milímetros de afinação e dão rigores fantásticos com coisas paradas, como é lógico, não pode ser com coisas em movimento.
As principais dificuldades na macrofotografia é a aproximação. Muitas das vezes é extremamente difícil aproximar-me de um cogumelo ou de um peixaruco pequenino, porque está no campo, está num sítio difícil. A focagem é mesmo difícil. É onde se perde montes de fotografias para a focagem. Muitas vezes é mesmo muito difícil. Iluminação. Muitas das vezes os objetos que nós queremos fotografar estão em sítios muito escuros. Precisamos de fechar o diafragma para ganhar profundidade de campo. Precisamos aumentar a velocidade para congelar e não temos luz. Aí terá que ser sempre com iluminação artificial, com flash, muitas das vezes com uma única fonte de iluminação. Profundidade de campo. Eu, enquanto que digo a vocês, com uma grande angular em paisagem, com 5.6, eu tenho uma belíssima profundidade de campo. Eu sempre que estou a fotografar macros, eu tenho que utilizar aberturas muito pequenas, F11, F16, para ganhar milímetros de profundidade de campo que são determinantes em fotografia de macro. Posicionamento relativamente ao sujeito, muitas vezes estamos em posições extremamente desconfortáveis, o que não ajuda nada a fazer uma focagem precisa. Isto são os difusores de luz para macro, são chamadas caixas de luz, em que as luzes ficam cá fora e iluminam o meu objeto lá dentro de uma forma muito difusa, ou então este difusor para os nossos flash para fazer fotografias próximas de macro. Bom, são mais exemplos de fotografias de macro, de grandes ampliações de 1 para 1, em que aqui a iluminação é praticamente sempre artificial, com exceção destas. Muito bem, ainda para falarmos de equipamento, eu posso dizer, porque é importante também nós sabermos o que tipo de equipamentos é que nós temos ao disponível nos nossos mercados, mas a frase mais importante que se pode dizer e que se pode definir em termos de equipamento é que a grande maioria do equipamento é muito melhor do que a grande maioria dos fotógrafos. Ou seja, nós temos todos equipamentos, por mais rasca que sejam, no estado em que nós estamos, muitas das vezes é muitíssimo melhor do que nós somos fotógrafos, até porque nós nunca conseguimos explorar completamente o nosso equipamento. Dentro do equipamento nós também temos de ter em linha de conta de que a curva de aprendizagem de um corpo é sempre lenta. Nós levamos muito tempo a aprender a trabalhar com o corpo. Por isso não faz sentido fazer trocas muito regulares, até porque são dispendiosas. Um corpo hoje é caro, quando eu vou vender em segunda mão, ele já só vale metade do preço. Portanto, não faz sentido gastar muito, estar a trocar com muita frequência. A curva de aprendizagem do corpo é muito lenta. Nós temos que ter, quando compramos um corpo pensando sempre 5, 6 anos, pelo menos. Um corpo aguenta muitíssimo bem 5, 6 anos e ao fim de 5, 6 anos, efetivamente, ele já está desatualizado e aí sim nós devemos trocá-lo. Claro que o mais importante são as lentes, por isso é que eu dou a minha primazia de escolha está sempre sobre as objetivas e nunca sobre o corpo. Uma objetiva boa e bem tratada dura o resto da vida, portanto, e posso dizer que a compra de objetivas de segunda mão é uma coisa interessante. Porque uma objetiva de segunda mão, se for uma objetiva boa, uma objetiva de 1.500 euros, 2.000 euros, ela comprada de segunda mão, muitas das vezes compra-se por metade do preço, até menos, e se o vendedor disser que ela que tem garantir que ela está perfeita, portanto, é uma excelente compra, porque vai durar ainda muitos e muitos anos. Os equipamentos. Os corpos já não é bem assim, porque tudo o corpo tem um prazo de vida curto. É o número de disparos. Uma câmara de entrada de gama, a garantia não dá mais que 70.000 fotografias. Depois disso, eles já não dão garantia nenhuma e dizem que mesmo que a gente tenha feito em 6 meses 70.000 fotografias, eles dizem que ela já está gasta, que já está pronta para ir para o lixo. Ora bem, dentro do equipamento ainda temos as objetivas, os acessórios, flash, filtros, modeladores de luz, tripé, etc., livros e viagens. Acho que é extremamente importante e interessante na nossa mochila da fotografia, guardar sempre algum dinheirinho para ir fazendo umas viagens, porque é das coisas mais interessantes para nos mantermos ativos no mundo da fotografia. Dentro das câmaras fotográficas há vários tipos, há as telemétricas, isto é a Leica, é M9, custa 10.000 euros. A telemétrica porquê? Porque eu vejo por aqui e fotografo por aqui. Ou seja, o que eu estou a ver nunca é o que eu estou a fotografar,
tem que dar sempre uma compensação. É muito usada pelo fotojornalismo, para aqueles fotojornalistas que têm muito dinheiro. E pronto, há também muito status no uso de uma Leica. É muito aquela comparação entre um portátil Windows e um portátil da Apple. Portanto, há aquela separação muito status quo que existe, e a Leica também tem muito isso, apesar da qualidade dela ser brutal, mas acho que é estupidamente caro. É brutal, mas é brutalmente caro também. Eu acho que a diferença, não sei, eu acho que não faz sentido a diferença de preço. Hoje as mirrorless de topo de gama são excelentes e custam menos de metade do preço do que esta câmara. Portanto, há ali uma certa... Isto é as compactas, que isto foram muito importantes nas últimas 2 décadas, especialmente na última década, foi muito importante. Hoje está a cair completamente por causa da mirrorless, mas havia coisas belíssimas nessas compactas. São muito boas porque não fazem barulho, não têm os espelhos, são mais baratas, passam muito bem despercebidas, são excelentes para fazer macro, porque têm sempre muita profundidade de campo por defeito, mas pronto, têm limites de qualidade porque o sensor é mais pequeno. Mas eu digo-vos, eu tenho muitas fotografias minhas que já tiveram exposições feitas com uma compacta igual àquela. Portanto, hoje ela já se variou. Isto é o pinola, ou seja, é a caixa de luz. Ainda há fotógrafos que isso é o princípio da fotografia, ou seja, um buraco, para deixar passar a luz, e lá ao fundo uma folha emulsionava lá a luz. E ainda há fotógrafos que hoje em dia que só fazem fotografias para exposições com este regime, são muito puristas. É certo que já não são com caixas de sapato, já são com caixas de madeira. Este buraco já é uma coisa controlável, portanto, mas ainda existe muita gente que faça fotografias só com esse tipo de técnica fotográfica. Depois ainda temos as subaquáticas que já desapareceram, foram muito usadas nos anos 70 para fazer fotografia subaquática, hoje não fazem sentido por toda a câmara e tem uma caixa estanque para o modelo da câmara para se conseguir fazer fotografias subaquáticas. Isso sim, isto foi do melhor que houve nos anos 60, eram as Twin Lens. Este objetivo era para ver, esta era para fotografar. Como isso não tinha prisma, víamos tudo invertido. As compensações, se precisava de chegar para a direita, tinha que me chegar era para a esquerda. Se precisava de chegar para cima, tinha que chegar para baixo. Era tudo invertido, mas isso tinha uma qualidade, uma coisa excelente, até porque o negativo era 6x6, 6x9. São as chamadas médio formato, eram negativos grandes. O médio formato, sim, ainda existe hoje. Esta é uma ainda de filme, mas também já existem com os bags digitais. Isto é muito melhor do que as nossas reflex. As mais baratas custam 8, 10, 12 mil euros. São essencialmente fotografias para fazer fotografia de paisagem, fotografia de estúdio, para coisas que estão relativamente paradas, mas têm uma qualidade excepcional. Depois temos, então, o grande formato, que isto é o topo de gama da fotografia. Isto são câmaras que custam no mínimo 25 mil euros, 30 mil euros, ainda o negativo é enorme, são 12x12, ainda não há digitais e ainda são muito utilizadas no cinema para fazer aquelas ampliações estupidamente grandes que se vê nas fachadas de cinema. Isto é assim, as nossas reflex, que até agora ainda é que tem a melhor relação de velocidade, focagem, acessórios, preços, enfim, é um excelente. O que me está a faltar por aqui, porque neste PowerPoint, que já tem uma série de tempo, tem que pôr aqui as mirrorless, que é efetivamente o futuro, que neste momento eu já não acho que já não é o futuro, neste momento acho que é o presente, que são as câmaras como se fosse uma reflex, mas mais pequenas, sem espelho, e que estão a atingir uma qualidade excepcional, principalmente este ano, 2020, houve um salto qualitativo brutal nas reflex e nas mirrorless e, portanto, serão efetivamente o futuro, e eu acho que são mesmo o futuro, e eu acho que as reflex vão mais 10 anos, mais 6, 8, 10 anos, vão passar a ser quase material para museu. Ora bem, porque é que nós devemos ter um bom tripé? São várias razões. A estabilização da câmara fotográfica em situações de baixa luminosidade é determinante. A estabilização das objetivas demasiadamente pesadas para um uso prolongado são determinantes. Sempre que eu estou a fotografar com uma 500, uma 600 milímetros, elas pesam 6 quilos. É impossível fotografá-las com elas à mão. Temos que ter efetivamente um tripé
para suportar aquele peso todo, e para composições muito mais cuidadas, principalmente no que toca à paisagem, nós devíamos fotografar sempre com o nosso tripé. Também dão muitas vezes jeito para ser um bastão na caminhada, ou até para um instrumento de defesa, numa entrada num terreno em que tem lá um cão pastor que venha a nosso correr, um tripé por vezes dá muito jeito. E são vários tipos de tripé. O que eu aconselho sempre é este aqui, em que as pernas são completamente independentes. Nada nos liga, de preferência a carbono, porque um tripé num trilho ou ao longo de uns quilómetros pesa uma eternidade. Estes servem só para flash, estes já não são maus de todo, mas eu aconselho sempre estes com as pernas completamente independentes. O Gitz é uma boa marca, a Manfrotto também é boa, mas prefiro o Gitz, são muito mais leves. Quando tocamos a cabeças de tripé, e são as cabeças que sem rosca, cada perna suporta qualquer tipo de cabeça, isso é universal, essas são para filmagem, estas são mais ou menos simpáticas, mas ainda são muitos manípulos. Eu gosto muito mais destas só com uma rosca. Esta é uma Manfrotto, mais fraquinha, essa marca suíça, isso custa 400 €, mas é uma rótula para o resto da vida. Depois existem, ainda na fotografia, se pode utilizar vários filtros, o polarizador para polarizar a luz e para acentuar ou anular os reflexos, e os de densidade neutra gradual, servem muito para equilibrar, por exemplo, um céu muito claro e uma terra muito escura, e nós vamos utilizar filtros para escurecer o céu em relação à terra. Eu já tive uma fase que utilizava muito isso. Eu, sinceramente, cada vez menos utilizo filtros. Aliás, não uso filtros neste momento. Gosto cada vez mais da fotografia no ser natural. É certo que os nossos sensores também hoje permitem uma gama de luzes, registrar uma gama de luzes muito maior do que antigamente. Hoje, com os nossos sensores, aceitam uma grande variedade de dinâmica de luz, entre altas e baixas luzes, e as coisas vão funcionando, e eu prefiro muito mais a fotografia ao natural. E depois temos o UV, que serve para fotografar em altitude. Dizem que é muito bom aos 2000 metros. Eu já utilizei montes de vezes fotografar aos 2000 metros sem filtro e não tive problemas nenhuns. Logo como a objetiva seja boa, não há problemas. Depois temos vários tipos de flash. O de sapato, o incorporado na câmara, o martelo e o anelar. E ainda o de estúdio. Portanto, mostrando exemplos de tudo isto, este é o anelar para fazer fotografia de macros, e são flashes especificamente para macros. Estes são os nossos flashes exteriores das nossas câmaras fotográficas. Estes são os das nossas câmaras fotográficas. E depois temos o de martelo, que era muito usado antigamente pelos fotógrafos de casamento. Isto são um pequeno kit baratinho de fotografia de estúdio, portátil, que dá muito jeito e que se pode ter até baterias também para acoplar. Depois temos, nós, quando estamos a fotografar com o flash, temos que também ter uma compensação especificamente para a luz do flash. Quando se está a fotografar com flash, é rigorosamente como estamos a fotografar sem flash. Nós temos, o nosso fotómetro regula a luz ambiente e depois nós temos uma compensação para a luz do flash. Ou seja, porque o flash só afeta o primeiro plano. O nosso fotómetro vai-nos dar a luz toda da composição e quando disparamos o flash vai ao primeiro plano e volta para trás. Se eu efetivamente estiver muito próximo do meu primeiro plano, e se o flash ficar uma borrada com muita luz, o que é que eu tenho que ir lá? Eu tenho que ir à compensação do flash e dizer que quero menos intensidade de luz no flash. Ou seja, independentemente da luz ambiente. E isto é dar compensação negativa ao flash por estar muito próximo e o flash estar a arrebentar imenso na minha composição. Quando tenho a luz, o flash não está a chegar o suficiente, eu tenho que dar compensação positiva para ele chegar lá, com mais força. Dentro das técnicas ainda de utilização do flash, que eu já fui falando, sempre mostrei fotografias com flash, nós temos a luz de enchimento, que serve para preencher aquelas zonas que estão mais negras, como única fonte de luz, como luz de recorte, é muito utilizada em estúdio para recortar o cabelo das senhoras, fica muito giro, e os flashes sem fios dão-nos uma mobilidade enorme e normalmente a luz do flash deve ser refletida ou para o teto, ou para uma parede, ou até muitas das vezes para o chão. Na luz de enchimento, nós temos a técnica da mistura do flash com a luz do ambiente. É uma técnica que nós utilizamos
potencializamos ao máximo os dois tipos de luz. Implica duas medições. A medição de luz do ambiente através do fotómetro e depois o flash através das compensações. Ou seja, o flash temos sempre que analisar, nesta luz de enchimento, temos que analisar as duas luzes. A do ambiente, se a fotografia estiver no todo muito clara, vou ter que escurecer, e aí é pelo fotómetro, e o flash através da compensação, sempre que ele estiver a arrebentar ou não. Isto são vários tipos de difusores, pronto, é simples. E ainda temos outras fontes de luz artificial, tal como já vos tinha falado, os faróis de carro, iluminação pública, focos, lanternas, LEDs, fogo, enfim. Caramba, pá, consegui dar a aula toda sem o Virgílio se despedir por antecipação. Mas pronto, eu sei que no fim foi um bocadinho acelerado, mas era porque não queria que ficasse interrompida. Portanto, nós na sexta-feira vamos ter um break, que a última aula já devia ter sido ontem, mas, pronto, mas nós fomos nos atrasando. Mas pronto, mas não estou arrependido disso, é daquelas coisas que nunca me incomodei dar 2, 3 aulas a mais, é algo que eu prefiro é que vocês se sintam felizes e com alguns conhecimentos mais acertados. Vocês podem, sempre que quiserem, telefonar para tirar dúvidas. O Rui vai marcar uma videoconferência que precisa tirar dúvidas comigo. Qualquer um de vocês também pode. Nós temos o fim de semana todo para isso e para fotografarem. E na segunda-feira, durante o dia, mandem-me 5 fotografias ou feitas neste período porque já conseguiram fazer fotografias interessantes, ou se não conseguiram por causa da pandemia, por outra razão qualquer, fotografias que já tenham e que queiram pôr à discussão. E nós, na segunda-feira, vamos então analisar 5 fotografias de cada um de vocês e vocês também vão perceber uma outra coisa. Eu vou fazer pós-produção nas fotografias para vocês perceberem o que é que eu faço de pós-produção para potencializar as fotografias. Podem-me mandar com pós-produção ou sem, mas se mandarem com pós-produção também podem mandar ela de virgem para nós vermos o que é que nós podemos fazer e assim vocês perceberem um pouco mais do que é que se faz em pós-produção e vão perceber que se faz coisas brutais e que vão potencializar brutalmente as nossas fotografias. E como não quero vos finalizar o vosso jantar e como já estamos na hora, haja saúde e até amanhã, um bom fim de semana, boas fotografias, telefonem-me, façam uma videoconferência comigo, terem dúvidas, não tenham problemas e boas fotos. Diz Virgílio. Na segunda-feira é enviar e depois E depois é a gravação aqui, exatamente. Ok? Ok. À mesma hora, às 7 horas. À mesma hora, a mesma coisa, tal e qual. Ok? Ok. Deus, um abraço. E até segunda. Bom fim de semana. Até segunda, bom fim de semana Obrigado. e bom trabalho para todos. Igualmente, obrigado.